Querido, abra a sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 3. Aleluia. Josué, capítulo 3. Hoje o encerramento dos 6 dias de clamor para 6 meses de milagres. Louvado seja o Senhor. E Deus tem para nós uma palavra. Queridos, essa palavra que eu vou compartilhar com você, eu vou estar lendo algumas coisas, algumas anotações que eu fiz, algumas pesquisas, até porque eu queria pregar outra mensagem, era outra coisa. Mas hoje à tarde, hoje pela manhã, tive uma reunião aqui, né? Quando saí da reunião, mais ainda, Deus intensificou no meu coração o livro de Josué. Nós já fizemos aqui algumas quintas-feiras sobre o Josué. Quem já passou por um mapeamento de libertação comigo, já passou tarefa de Josué, né? Em Josué. E Josué é um livro riquíssimo em batalha espiritual. Se você quer aprender muito sobre batalha espiritual, Josué, pastor, eu vou ler, mas não entendo. Josué, principalmente as batalhas internas, conflitos da alma, livro de Josué. Porque Canaã não está fora, Canaã está dentro de nós. A terra da promessa não está fora, está dentro de você. É o você que Deus idealizou, que Deus quer que você seja. Só que o você, na linguagem nossa, na área das emoções, psicólogo, psicanalista e tal, o pessoal que estuda nessa área, o você está aí sucumbindo pelo falso eu. O eu é falso, que pode ser um eu dissimulado, pode ser um eu negativo, um eu que você finge ser e um eu que você tem medo de ser. Só que tem um verdadeiro eu, é o eu que Deus chamou você para ser e está sendo sucumbido. Então, mas eu não vou falar sobre isso não, tá? É algo novo que, se eu fosse falar sobre isso em Josué, eu não precisaria de esboço, né? Esboço. Então fiz algumas anotações daquilo que o Espírito ministrou e daquilo que algumas pesquisas que eu fui fazer à parte. Josué 3, versículos 1 e 2, depois o 15 e o 16. Diz assim na minha versão: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Que hora que foi que ele levantou? E partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ao fim dos 3 dias. Versículos 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega ou da colheita, as águas que vinham de cima parando, levantaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Repita comigo: transicionando para as novidades do meu avivamento. Transicionando para as novidades do meu avivamento. Nós tivemos mensagens tremendas, cada dia foi algo particular. Foi mensagens que tocaram profundamente, que falaram profundamente, no meu coração.
E eu estava com outra mensagem, mas temos que obedecer ao Espírito Santo. E aí, irmãos, nós estamos diante de uma passagem aonde Josué é o sucessor de Moisés. Josué é o sucessor de Moisés. Moisés, eu já expliquei aqui naquela jornada das quintas-feiras. Moisés simboliza a pessoa de Jesus, porque assim como Moisés libertou o povo de Israel das garras de Faraó e do sistema do Egito, Jesus liberta a humanidade das garras do diabo e do sistema do mundo. E Josué simboliza o Espírito Santo. Assim como Josué, ou melhor, assim como Moisés não entrou com o povo de Deus na terra de Canaã, é o Espírito Santo que nos faz entrar em nossa Canaã e nos fará entrar na terra prometida, nos céus eternos. Amém? Até aí? Muito bem. Então Josué, ele é o sucessor de Moisés. O capítulo 1 começa a dizer que Moisés, meu servo, é morto. Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Tem muita gente, irmãos, que não quer ser servo, não quer servir. E Deus faz questão de dizer a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, ele morreu. Deus está falando isso com Josué. Não é porque Josué não sabia. Deus está reprisando, ou melhor, Deus está reforçando, essa questão. Moisés, meu servo, morreu. E aí Deus vai falar com Josué: a bola agora está com você, porque tu farás este povo entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Canaã era cercada por várias tribos, e a maioria das tribos tinha os cananeus, os fariseus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, e ainda tinha filisteus, e ainda tinha amalequita, gibionita, um montão de xiita, fora as fortalezas. E Deus está falando com Moisés: meu servo Moisés, com Josué, meu servo Moisés morreu, a bola está com você, será você o substituto de Moisés e vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Porque Josué, porventura, talvez estaria esperando alguma coisa, e Deus está falando: agora é contigo. Tem muita gente que está esperando pelo passado. Há muitas pessoas esperando pelo passado. Eu coloquei hoje no Instagram, nos meus stories, um sinal de que você está em comunhão com Deus, ou seja, com Deus vivo, é acreditar no futuro muito mais do que no passado. Um dos sinais de que realmente você está em comunhão com Deus vivo é você passar a acreditar no futuro muito mais do que você acredita no passado. Eu creio no avivamento. Eu creio no avivamento poderoso, irmão. E a igreja precisa se dobrar em oração para isso mais do que nunca. Já passou do tempo. Muito bem. Então Deus está falando com Moisés, ou melhor, com Josué a respeito de Moisés. Josué é o sucessor de Moisés, mas a mente dele ainda estava aprisionada no passado. E Deus está falando para Josué o seguinte: o manto de Moisés agora sobre ti. E agora não é o Moisés, agora é você. Agora é contigo. Muito bem. Josué, como sucessor de Moisés, ele ouviu as orações, ele ouviu as mensagens de Moisés, desse grande libertador. Josué, ele conheceu os vales
os vales dos fracassos de Moisés, mas também conheceu os picos do sucesso de Moisés. Aleluia. Josué, ele foi testado na sua resistência, na sua própria carne, na sua fé. Ele foi testado quando o povo ele deu mais ouvido aos 10 espias do que a ele mesmo e do que a Caleb a respeito da promessa de Deus de entrar na terra prometida. Josué, aleluia, ele estava presente e ele sentiu a decepção de Moisés quando o povo preferiu acreditar muito mais nos 10 espias que estavam se vendo como gafanhoto diante do povo filisteu, Jebuseu, Girgazeu, Eveus, Ferezeus, Gibeonitas. E Josué sentiu a decepção de Moisés, e ele mesmo ficou decepcionado juntamente com Caleb, aleluia. Mas agora 38 anos haviam se passado aproximadamente. Quantos anos eu falei? 38 anos haviam passado aproximadamente, e Deus agora está falando com Josué: a bola está com você. Será você que vai fazer esse povo atravessar o Rio Jordão? Será você, Josué, que vai fazer esse povo cruzar o desafio deles, que também é o teu desafio? A bola está com você. Fala para o seu irmão: a bola está contigo. É muita responsabilidade, irmão. A bola está conosco, transicionando para o meu avivamento, amado, na terra da promessa. Aleluia. Então, um novo dia vai raiar, um novo dia vai raiar, um novo propósito será revelado. Josué está ali esperando alguma coisa e Deus está falando com ele. Quantos não são as pessoas que estão esperando alguma coisa? E agora, o texto que nós vamos ler vai dizer que nós lemos, vai dizer que levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão. Querido, nós estamos igual Josué e o povo de Israel. Há um Jordão na nossa frente, há um desafio. Quem quer viver novidades tem que transpor, tem que transicionar. Quem quer viver novidades tem que deixar o velho e abraçar o novo. Quem quer viver novidades, quando eu falo de velho, é aquilo que Deus está mandando você largar. Eu vim nessa noite dizer para você, no nome de Jesus, já agora, liberando uma palavra em nome de Jesus: meu amado e minha amada, solta essa cerca que Deus mandou você soltar. Tem muita gente preso na cerca, segurando a cerca. Querido, aleluia, a cerca não vai te sustentar, é Deus que está mandando você avançar. Então nós estamos na beira de um rio também, estamos próximos ao Rio Jordão, prontos para seguir para a nossa Canaã. Um futuro, irmãos. Repita comigo: eu estou próximo em direção ao meu futuro. Agora esse futuro, irmãos, tem cidades muradas. Esse futuro tem religiões pagãs. Esse futuro tem culto a deuses estranhos. Esse futuro tem muita imoralidade em volta. Esse futuro,
Canaã era cercada de fortalezas. Canaã, aleluia, havia culto a vários deuses. Canaã havia muita imoralidade. Canaã, aleluia, adorava o Deus Baal, o Deus considerado o Deus trovão, o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Canaã adorava a deusa Acera, que era a esposa de Baal, adorava a deusa da guerra, aleluia. Tem uma deusa da guerra lá fora, tem um Deus da tempestade lá fora, que Canaã está adorando, que Canaã está servindo. Tem muita imoralidade lá fora, aleluia. Tem cultos pagãos lá fora, tem adoração a deuses estranhos lá fora. Tem muita coisa errada lá fora, lá no nosso futuro, e Deus está nos levando para ir em direção ao futuro, para fazer uma limpeza. Quem está comigo? Quem está comigo nessa noite? Não é tempo de se dobrar, é tempo de se dobrar diante do culto pagão, não. É tempo de se dobrar diante do Senhor. Não é tempo de se calar, é tempo de abrir a boca e liberar a palavra de Deus. Aleluia. Deus não chamou uma igreja para ficar calada, apática. Deus chamou uma igreja para liberar a palavra dele. Deus chamou uma igreja para se levantar como profeta no meio do culto pagão, no meio da imoralidade. Mas a imoralidade tem entrado também dentro da igreja, mas o avivamento está acontecendo, e Deus está fazendo limpeza na igreja e fará limpeza lá fora. O Remacamanaraes, aperta o cinto. Elemanchoria lamacore mahashia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, a Bíblia vai dizer, no versículo 15 de Josué 3, vai nos dizer o seguinte: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, repita comigo, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. E as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão muito longe. Aleluia. Nessa época que nós vivemos não é diferente. Jordão é lugar de morte e é também lugar de vida. Repita comigo: Jordão é lugar de morte, mas também é lugar de vida. Jordão é lugar de morte, mas também é lugar de vida. Nessa época do ano na Palestina, o rio Jordão, aleluia, se elevava, as águas, o nível de água se elevava de uma tal maneira, ou seja, crescia de uma tal maneira, aleluia. Não é diferente nos dias atuais. Há um rio crescendo de tal maneira, do mesmo modo que está havendo um avivamento de Deus nas igrejas, está havendo um avivamento satânico lá fora. Eu vou repetir: do mesmo modo que está havendo um avivamento de Deus na igreja, está havendo um avivamento, eu vou repetir de novo, do mesmo modo que está havendo um avivamento de Deus na igreja, está havendo um avivamento satânico lá fora. Você está entendendo o que eu estou falando? O nível de água está aumentando, e Jordão é lugar de vida e é lugar de morte. Vai depender da atitude de quem vai entrar no Jordão, quem vai atravessar o Jordão. Aleluia.
Deus tem dado à igreja sabedoria, irmão. Já falei, eu servi durante quase 3 anos na Ilha Rasa, Rádio Farol Ilha Rasa, a serviço da Marinha. Quem vai ali em Niterói, olhando ao longe, vai ver de noite, madrugada, vai ver uma luz lá longe girando, né? É a Ilha Rasa. Eram 6 famílias ali. Ele ficava ali 35 dias, 35 dias. Se chovesse muito, tempestade, tinha que continuar lá, né? Tinha sempre um aqui, que a gente chama em terra, no chão. Mas eu e minha esposa éramos os únicos crentes dali. Nós fazíamos o nosso almoço comunitário final de semana. Aí os colegas, né, iam lá com cerveja, né, com cachaça, e eu e minha esposa com o nosso suco de laranja, com refrigerante. Eles lá cantando o pagode deles, ouvindo o pagode deles, era um almoço comunitário. Quando eles cansavam, ele virava para mim: irmãozinho, toca alguma coisa pra gente. Aí eu pegava a guitarra: irmão, ia sair o quê? Música secular? Não. Música para louvar a Deus. Eu começava, claro que eu não cantava aqueles hinos lá de antigamente, né? Cantava hinos atuais, e eles paravam para me ouvir. A igreja não pode se calar. A igreja tem que estar no meio, influenciando, é evangelizando, é falando de Jesus, mas também se posicionando. Mas muito bem, porque o nível das águas na Palestina estava aumentando. Não é diferente aqui, não. Não é diferente, porque o nível das águas estão subindo. Para nós, um avivamento do rio de Deus, mas lá fora é um avivamento satânico. A cultura secular está impregnada de muita coisa. Baal era um deus trovão da fertilidade. Ele tinha uma espécie de capacete, né? O desenho era uma espécie de capacete com um chifre de touro para demonstrar a força que ele tinha. Lá fora estão querendo demonstrar força, mas a igreja vai demonstrar força no joelho e no falar. Joelho e falar. Joelho e falar. Tem que retirar algumas palavras, mas tem que liberar o que Deus está querendo que libere. Temos que acordar do sono. Ficamos por muito tempo dormindo. Existe um sistema, mas acima desse sistema, ou melhor, por baixo desse sistema, tem um sistema divino que nos dá suporte. Independente se nós vamos para a prisão, independentemente se você vai para a cova, para onde você for, mas eu sei e estou certo, aleluia, que há um céu me aguardando. Louvado seja o Senhor. Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. São 13 anos sem ter um salário fixo que eu não tive. Hoje eu estou numa igreja, eu tenho um prolabore, mas foram 13 anos sem ter salário. Casado com filhos, porque Deus me chamou. Ninguém me inquiete, porque eu tenho no meu corpo coronhada que eu tomei. Ninguém me inquiete, porque eu sei quem atirou em minha vida e não saiu nada. Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a palavra profética do Senhor. E ninguém te inquieta também, meu irmão. Você tem uma palavra de Deus. Abre a tua boca, mas abre com sabedoria, no momento exato, na hora certa. Mas nós precisamos transicionar, sair, cruzar o nosso Jordão. Aleluia. E nesse nível de águas que estão subindo, irmão, não vão ser métodos convencionais, aqueles costumeiros de oração.
Não vai ser cultos rebuscados, que é bom fazer. Não é estratégia humana. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Um grande pregador chegou para mim esses dias. Eu falo grande porque eu tenho certeza que ele já está pregando e será um grande pregador. Chegou para mim e falou assim: pastor, pastor, me ensina aí. Ensinar o quê? Ensina a pregar, pastor. Ele já prega, hein? Isso. Vai pro joelho, irmão. Vai orar. Pode aprender técnica, é bom. Pode aprender tudo, é bom. É bom, nós temos que aprender técnica. Eu tenho que ter cuidado porque eu grito no microfone. E aí eu tenho uma voz aguda, gritar no microfone agudo, ninguém vai entender, ainda mais. Aleluia. Mas muito bem, aí falou, eu falei assim: joelho, orar, tal. Não, pastor, é isso. Tá, vamos conversar depois. Então marca, a gente vai conversar. Mas vamos voltar aqui. Não vai ser métodos convencionais de oração, nesses níveis de rio, que vai resolver. Não vai ser ministérios estratégicos que vai resolver. Não vai resolver. Não vai ser suficiente, irmão. Repita comigo: assim como Josué e o povo de Israel, eu preciso da ajuda de Deus. De Deus. Precisamos de Deus. É Deus. É Deus. Você não entendeu? É Deus. Precisamos de Deus. Como que está a nossa vida com Deus? Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Lá naquela tua faculdade você precisa de Deus. Lá naquele trabalho você precisa de Deus. Alguém que trabalha no hospital, irmão, quer socorrer ali alguém, aleluia, que chegou ali ferido, precisando de um remédio. Às vezes até tem um remédio, mas alguém deu uma ordem lá de cima: não pode. E aí a pessoa quer lutar, não pode, fica frustrado. Imagina os enfermeiros frustrados, assistência social frustrada, está todo mundo frustrado, sabe que tem condição, mas não pode, não foi proibido. E aí como é que fica a cabeça deles, como é que fica a mente deles? Vocês estão entendendo, irmão? Eu sei do que eu estou falando, vocês estão entendendo? Precisamos de Deus, precisamos de Deus, e Deus está chamando a igreja para o joelho. Então, assim como Josué e o povo, irmãos, nós precisamos de Deus. Fala para o seu irmão: somente Deus poderá nos conduzir através do rio. Somente Deus poderá nos conduzir através do rio. Não tem outra coisa, só Deus, irmão. Querido, o Jordão, quem pode falar muito, explicar muito sobre isso é o pastor Jorge, que ele gosta de geografia, né? O Jordão, eu não gosto nada de geografia, irmão. É geografia bíblica com ele. Geografia lá na escola, eu fazia, naquele tempo de escola, eu fazia só para passar. O assunto que eu não gostava. Tem alguém que gosta de geografia aí? Se tem alguém que gosta de geografia, levanta a mão ali do pastor Jorge. Aí tem alguns aqui, companheiro do pastor Jorge. Olha aí, glória a Deus. Então se junta com ele lá, glória a Jesus. Vai aprender mais. Depois, se eu errar, me ensina. O Rio Jordão era uma formação geográfica única. Por quê? Ele era uma falha geológica. A depressão era tão intensa que é a parte mais baixa da superfície terrestre. Repita comigo: o Rio Jordão é a parte mais baixa da superfície terrestre.
Se não me falha a memória, o Rio Jordão acho que fica 400 metros ou 500 metros abaixo do nível do mar. A palavra Jordão significa aquele que desce. Repita comigo, a palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa aquele que desce. Mas o Jordão não existe um rio mais falado no meio pentecostal ou até mesmo na Bíblia do que o Rio Jordão. O Rio Jordão está presente no batismo de Jesus. O Rio Jordão era o palco do ministério de João Batista. O Rio Jordão, aleluia, era próximo ao Rio Jordão que Elias tinha uma escola de profetas. No Rio Jordão, Eliseu tinha uma escola de profetas. Foi no Rio Jordão que o Eliseu, aleluia, jogou a madeira do ferro do machado no rio e fez o machado flutuar. No Rio Jordão foi onde Naamã deu 7 mergulhos e com muita dificuldade quase perdeu o milagre. Porque, meu irmão, Jordão significa aquele que desce. Transicionando para o meu avivamento na terra da promessa. Quem quer transicionar, quem quer atravessar, quem quer avançar, quem quer cruzar o Rio Jordão para a terra da sua promessa, para o seu lugar de avivamento, aleluia, precisa descer. Tem muita gente querendo avivamento, mas não quer descer. Tem muita gente querendo ser avivado, mas quer ficar topetudo no seu conhecimento, achando que sabe muito. Meu irmão, eu não sei nada, é Ele que sabe. Eu não tenho nada, é Ele que tem. É Ele que me deu a condição de administrar, de ser mordomo. A Ele a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O nome dele é Jesus, aquele que desceu a essa terra para nos levar para subir. Aleluia, aleluia, aleluia. Jordão simboliza lugar de vida, mas também lugar de morte, porque é no Jordão que a gente vai morrer, irmão. Jordão é símbolo de batismo, de arrependimento. É ali que eu vou morrer. Passado tem que ficar atrás. Tem algo novo para você na frente. E Deus está contando. Deus está contando com a igreja. Isso é desafio. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala para si mesmo, repete comigo. É no Jordão que eu afogo o meu egoísmo. É no Jordão que eu afogo a minha soberba. É no Jordão que eu afogo o meu orgulho. É no Jordão que eu afogo a minha mentalidade do passado. É no Jordão que eu afogo a religiosidade. Querida, é no Jordão que a gente afoga toda a tranqueira da nossa vida. É no Jordão que eu vou ter que afogar tudo aquilo que está no porão da minha alma. Eu tenho que deixar lá no Jordão todo aquele pensamento, aquela mentalidade velha. Eu tenho que deixar no Jordão. Há um novo de Deus para a minha vida e para a sua. Mas ninguém vai alcançar se não passar pelo Jordão. Aleluia, aleluia. Temos que estar dispostos, irmãos, a mergulhar. Temos que estar dispostos, independente da cultura ao nosso redor. Aleluia, aleluia. E aí nós lemos Josué 3, versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias. Quantos dias?
que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Veja que o texto diz que vieram ao Jordão. Estão ali próximo do Jordão. Eles estão 3 dias ali, próximo ao Jordão. Isso nos fala de algo que precisamos entender. É preciso demorar no lugar da nossa humilhação, de quebrantamento. Repete comigo, é preciso me demorar no lugar da minha humilhação, do meu quebrantamento. É preciso demorar no lugar da minha humilhação, do meu quebrantamento. Jesus passou pelo Getsemane, irmão, lugar de dor, de prensa. Jesus ficou 3 dias, o corpo dele no túmulo, mas ao 3º dia ressuscitou. O número 3 tem significado na numerologia bíblica. Muito bem. Pousar às margens do rio, pousar às margens do Jordão. Pousar significa parar, permanecer no local por algum tempo, deitar, ficar imóvel, aguardar pacientemente. Repita comigo, aguardar pacientemente, próximo ao Jordão. Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, como é que está a sua paciência? Aí tô sem paciência, eu não aguento. Ei, está te tratando. Deus me dá paciência, Ele te dá uma oportunidade, você tudinho. Jesus nada, Jesus está te dando chance, está me dando chance. É preciso demorar no lugar da humilhação. É preciso aguardar pacientemente. Está ouvindo, pastor Mauro? Pacientemente no lugar da humilhação. Quantas das vezes, irmãos, eu saí de Vila Paulínia a pé para Vilar dos Teles, na escola de música Soul Jazz. Eu era sócio do Valdo e do Valdeir. O Valdo tinha toda a aparelhagem, o Valdeir tinha um espaço, e eu tinha o quê? Eu era amigo dos dois e conhecia um pouquinho de violão para dar aula. Quantas das vezes eu ia a pé e eles não sabiam? Quantas das vezes eu voltava a pé e eles não sabiam? Quando eu ia a pé, eu passava pela rua de trás para dar a entender que eu saltei do ônibus para entrar em escola. Aguarde pacientemente no lugar da tua humilhação. Mas a situação vem, alguém pisou no teu pé, alguém falou algo, alguém não sei o que. Já está explodindo e Deus está dando chance de nós aguardarmos no lugar da humilhação, aguardarmos com paciência próximo ao Jordão, porque a carne tem que morrer. 3 dias. Terminados os 3 dias, Josué deu ordem aos oficiais. Os oficiais passam pelo meio do arraial, liberando uma palavra que Josué havia direcionado. Aleluia. Fala para o seu irmão, é tempo de acampar com Deus. É tempo de acampar com Deus.
pastor, mas eu sou muito agitado, Deus tem que responder logo. Então, meu filho, Deus não está nem aí para mim e para a tua agitação. Deus quer que eu e você tenhamos consciência que Ele está presente, independente do que esteja ocorrendo. Então é tempo de acampar com Deus, esperar por Ele. Como? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, se alimentando, adorando. Salmo 46, verso 10. Aquietai, para de ser precipitado, aquietai-vos, sabei, tenha consciência que eu sou Deus. Oh, aleluia. Versículo 5, capítulo 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã, repita comigo, amanhã, o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Amanhã, futuro, o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Mas repita comigo, mas para isso acontecer, eu tenho que me santificar. Agora pegou, pastor. Pegou. Santifica a sua mente, santifica a sua língua, santifica os seus olhos, santifica as suas mãos, santifica o teu pé, santifica. Santificar ou ser santo é separar, é cortar, aí colocar a parte, separa a tua língua, separa o teu olhar, separa a tua mente, separa. E o Josué falou: santificai-vos, separem-se. Se vocês se separarem para um propósito definido, amanhã Deus vai fazer maravilhas. Aleluia, aleluia. Hebreus 12, 14. Glória a Jesus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual quem? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem estar separado, ninguém verá o Senhor. Então separa os teus olhos. Onde você está colocando os teus olhos? A tua língua, o que anda falando? O que você anda fazendo? Com a tua vida, o que você anda falando? Você está cantando marido dos outros, mulher dos outros. Ei, separa! Você está vendo filme pornográfico? Separa! Você está fazendo fofoca? Separa! Eu quero milagre, eu quero avivamento. Separa! Vai brigar com Jeová. Está na hora de descer ao Jordão. Porque o avivamento está vindo. E o avivamento, irmão, vem amor e vem juízo. Eu estou repetindo. O avivamento vem amor e vem juízo. Que juízo? Juízo é a outra face do amor. Porque Deus corrige o filho, aquele que Ele ama. E se o filho não se corrigir, quando Deus corrige ele, eu não quero estar perto. E você sabe que a correção tem começado nos altares, viu? E Deus está falando para a igreja que a igreja não pode ficar calada.
A igreja não pode estar omissa. Como disse Martin Luther King, silêncio dos bons, que acaba fazendo com que o ímpio venha governar. Você é uma pessoa boa, irmão, mas saiba abrir a sua boca quando Deus mandar, mas abre corretamente. Não está só falando, sabe o que você está falando. Eu sei o que eu falo. Eu não nasci, não caí de paraquedas. Eu leio, eu estudo, eu corro atrás. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não sou manipulado. Eu vou para o joelho, eu vou orar, eu vou buscar. Eu não sou manipulado. Eu vou orar, eu vou buscar. E quando eu erro, eu me arrependo. Eu falo, Senhor, eu errei, eu falhei, eu me arrependo. Em nome de Jesus, está no tempo da igreja que quer transicionar para um avivamento na terra da promessa, descer ao Jordão, se acampar com Deus e se santificar, se separar. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Não é alguns, não. Tem alguém que deixa, esse embaraço aqui eu vou deixar. Poxa, mas isso aqui é tão pequenininho, não tem nada a ver. Vou ficar com esse embaraçãozinho aqui, não tem nada a ver. Vai se enrolando aquele embaracinho, vai enrolando, daqui a pouco não consegue sair. Alguém pode dar glória aí? Meu Deus, pastor veio. Jeová, irmão, foi ele que mudou isso aqui. Eu vinha com a mensagem daquela top substância e tal. É Jeová que está falando. Aleluia! Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ei, meu irmão, quem quer transicionar, suporta a cruz. Quem quer transicionar, suporta a humilhação. Quem quer transicionar, suporta a pressão. Quem quer transicionar, aleluia, suporta o tempo de ficar igual a lagarta no casulo sozinho, mas acampado com Deus, para a hora certa voar como borboleta. Quem quer transicionar, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Muito bem, eles pousaram diante do Jordão. Repita comigo: pousar diante do Jordão. Fazer uma avaliação da minha vida diante do desafio. Faz uma avaliação da sua vida. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento em família? Seu relacionamento na igreja? Como é que está? Faz uma avaliação. Como está? É, Deus, estou devendo meio mundo. Me perdoa, Senhor, quero ajustar. Eu entrei nessa encrenca. Me ajuda, Senhor. Vou procurar o Anatalão. Anatalão, estou te devendo, me perdoa. Eu vou pagar. Não tem como. Toma a bronca do Anatalão. Deixa ele te xingar, como diz o mineiro. Humilhação. Analisa a sua vida. Que a gente quer ficar só analisando o outro e não vai analisar nós mesmos. Líderes, nós precisamos aprender. Eu preciso aprender. Quando eu prego, nada está acontecendo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho que me avaliar. Quando eu estou dando uma direção, não está acontecendo, o que está acontecendo? Eu tenho que me avaliar. Quantos estão entendendo? Eu tenho que fazer uma análise, que eu quero mudança.
Mas não é só isso. Se santificar e entrar no Jordão. Repita comigo, entrar no Jordão. De novo, entrar no Jordão. Porque não adianta ficar só próximo do Jordão. Você analisa, não toma atitude, mas você analisa. Deus, se eu tivesse feito isso, eu não fiz. Meu Deus. Analisou? Já viu? Então agora está na hora de entrar no Jordão. Está na hora de entrar no Jordão. Voltando a Josué 3. Estamos caminhando para o fim. Está na hora de entrar no Jordão. Porque ficar próximo do Jordão e não entrar no Jordão não adianta. Tem muita gente que está próximo, mas não entra. Já viu aquela pessoa que vai na praia? Eu gosto de praia, eu amo praia. Aí chega na praia. Aí, vamos entrar na água? Não, eu amo praia. Aí vai lá, não, bota só um pé. Não, traz uma água no pote. Um baldinho para mim, aí a pessoa vai, traz uma água para ela para se jogar, mas ama praia. Tem um montão de crente assim, está próximo do Jordão, diz que ama Jesus, que está com Jesus, que Jesus é tudo para ele, que Jesus é tudo para ela. Oh Deus, eu te amo, abro mão do meu sonho, abro mão da minha vida. Isso, pisou no meu pé, não. É isso, irmão. E o negócio é mais em cima, mais embaixo. Mas o próximo e não entra. Não vai adiantar ficar próximo e não entrar, irmão. Quem quer transicionar para a terra do avivamento, a terra da promessa, não pode ficar só perto, não, tem que entrar. Você está entendendo? Eu sou amigo do amigo de Jesus, tem que entrar. Porque o cerol está passando de Jeová. E o cerol de Jeová está passando, irmão. O cerol de Jeová não é igual a linha chilena, não. O cerol de Jeová ou é céu ou é inferno. E pastor veio pegar duro hoje. Eu vim para ouvir a mensagem dele, que ele bota a gente lá no céu. Eu estou botando você no céu, irmão. É transicionar para o avivamento. Aleluia. Então está na hora de entrar no Jordão. Josué 3,13. Aleluia. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem. Irmãos, quem é o sacerdote? Os sacerdotes representam quem hoje? Repita comigo. Esses sacerdotes representam a igreja, representam a minha vida. Eu carrego a arca. A arca é símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que a minha vida, o meu corpo, é templo do Espírito de Deus. Então eu carrego Deus. E aí o texto está dizendo no versículo 13: porque assim que a planta dos pés dos sacerdotes da igreja, que leva a presença do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, nas águas daquele que desce, nas águas daquele que se humilha, nas águas da humilhação, nas águas do arrependimento, nas águas da conversão, nas águas do desafio, aleluia. Assim que os sacerdotes tocarem a planta dos pés nas águas e pousarem nela, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm lá de cima. Então o sacerdote pisa aqui, coloca a planta dos pés aqui, e as águas que vêm de lá, vai acontecer uma muralha lá na frente. Quando a igreja pisa no rio
seja do avivamento de Deus ou do avivamento satânico, com a bênção de Deus, as águas que vêm de lá vão parar. Alamantoreva, macoreva, sintereva. Aleluia. Fala para o seu irmão: quem coloca o pé no Jordão sou eu e você. Quem coloca o pé no Jordão somos nós. Quem faz parar as águas é Deus. Quem coloca os pés no Jordão somos nós. Quem faz parar as águas é Deus. Mas Deus só vai fazer parar as águas se você colocar o pé na água. Tem que molhar, irmão. Tem que pisar nas águas, irmão. Tem que descer o Jordão, amado. Tem que passar pela humilhação. Tem que passar pelo processo. Deixa. Estão querendo humilhar a igreja. Então, entenda. Saulo perseguia a igreja. Jesus tomou conta. Eu estou dizendo, Saulo perseguia a igreja. Jesus tomou conta. E aí Jesus teve uma conversa com Saulo. Saulo podia resistir? Podia. Mas tomou atitude. Tem filho que vai resistir. E aí eu não quero saber. Porque como eu falei, Deus ama, mas a outra face do amor dele é juízo. Entenda isso. Eu não sou pregador de ficar dizendo, não, Deus vai botar no leito, Deus vai fazer, blá, blá, blá. Mas eu entendo que existe a outra face do amor de Deus. Um pai que ama, ele vai corrigir o filho. Ele vai dar castigo para o filho. Então existe uma responsabilidade nossa. Responsabilidade. Está na hora, irmãos, de quem quer transicionar. É preciso pousar no Jordão, analisar sua vida diante do Jordão. Tem desafios para vencer. Não é com culto meia boca, não é com uma oração meia boca, de meias palavras. Joelho no chão, é andar, é sentado na tua cadeira, orando, porque não aguenta mais ficar de joelho, não aguenta mais andar dentro de casa. Por muito tempo eu andava dentro de casa, cheio de sono, quando trombava nos móveis, em oração pelas madrugadas, para Deus livrar o meu filho do meio do tráfico de drogas. Tinha hora que eu não aguentava, eu ajoelhava, eu não aguentava ficar de joelho, eu ficava sentado. É que Deus tocou e trabalhou. Agora você ora e dorme. Dorme orando. Aí eu dormi orando. Agora dorme orando em línguas. Aí eu ia deitar. Robacamonchore, flem, borevasi, Tiago, revendorosi, nelebai, Tiago, reba. Não acordava pela manhã, Ruibidesh, Limantai, com Tiago, Rimamporeva, Sicamoro, Sicabaro, Amiruri, Secamorobo. Mas tem gente querendo vencer. Sabe que eu preciso, Senhor? Eu não aguento mais. Não aguento mais. Jesus virou e disse: nem por uma hora. O Ministério de Louvor te convida a se colocar em pé. Eu queria que cantasse de novo aquele último louvor, que a pastora gosta muito dele.